um casamento, um nascimento, uma morte, uma Uma mudança, dívida. uma dívida, uma mudança de endereço, um divórcio, a doença de 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 alguém um da ente família. querido, emprego novo, demissão, mudanças. E mudanças. Mudanças para bem e para mal, E veja que né? interessante, né? Vai naquele conceito que o Marcelo trouxe no começo. Excede a minha capacidade de adaptação. Isso. E não é à toa que o primeiro gráfico vai de estresse é conhecido como Síndrome Geral de Adaptação. É um desenho das etapas do estresse que foi feito pelo Hanseli. Se você procurar na internet, aí você vai encontrar. Então, de fato, tem um componente aí ligado à adaptabilidade. Adorei Sim. a gente E lembrar quanto disso. maior a sua resiliência, né, maior essa sua capacidade de suportar, né, um estresse e voltar à condição normal. Porque quando você consegue se adaptar, vem, mas você, opa, absorvi e voltei. Vem, absorvi e voltei. E quanto mais resiliente você é, mais você consegue absorver. Mais você consegue lidar, mais pratinhos, né, você consegue equilibrar. Por isso que é importante a gente fala desenvolver a resiliência. Desenvolver a resiliência é você conseguir equilibrar mais pratinhos, né, e absorver mais riscos, né, de quedas de pratinhos simultaneamente. Uma pessoa com baixa resiliência, o primeiro pratinho que quebra já me, né, eu já me desestabilizo e já me prostro e já não tenho mais a capacidade de resposta. Uma pessoa resiliente, ela consegue aguentar mais baques, né, e voltar à sua condição, né, de plena capacidade de resposta, né, mais rapidamente, digamos assim. Mas é por isso que a gente vai chamar essa capacidade de resposta ou essas estratégias para responder bem de enfrentamento. Sim. Então, tem Que é o pessoas coping, né, em que é o inglês. coping em inglês. Então, quando a gente tem uma estrutura de base familiar, exercício físico, uma boa alimentação, um bom sono, você cria estruturas de enfrentamento das situações de estresse. Se você não tá com uma boa estrutura de enfrentamento para o teu estresse, você vai chegar no burnout. Então, o burnout é esse excesso de tudo em que eu já não tenho mais recursos para lidar com a realidade. E nunca é demais você acumular recursos, né? Você vê, uma carta de crédito, né, para o corpo. Eu lembrei de uma passagem bíblica, né? Orai e vigiai, né? Porque você nunca sabe, né, quem é que vai chegar, em que momento que vai chegar, né? O que vai demandar de ti. Então você tem que estar pronto, né? Tá tudo bem, né? Ok, então siga investindo em saúde física, saúde mental, boa alimentação, construção de relações, né? A gente tem que aproveitar o período de bonança para justamente construir essa fortaleza, construir essa capacidade de enfrentamento. E quando a gente está sob pressão, e aí me veio também esse termo para o nosso episódio de sob pressão, porque agora a gente está com uma filha fazendo Enem, estamos no meio dos finais de semana do Enem, já foi o primeiro, vai o próximo agora, então de fato tem muita gente sob pressão nesse momento. Infelizmente, a gente viu os atrasados do Enem. Que coisa triste, meu Deus do céu. Então, eu vi alguns jovens ali se desesperando. A gente fica se perguntando, né? Mas por quê? Mas por que não se programou? Mas por que não planejou o tempo, sei lá, do ônibus, do Uber, da carona? O que fez esse jovem não conseguir chegar ali? Teve gente que foi questão de minutos, gente. Assim, ó. Minuto, né? Teve uma ali que a gente viu que foi questão de minuto. Ela chegou e a porta fechou. Nossa, isso deve ser assim um trauma pro resto da vida, né? Tu perdeu um ano da tua vida por um minuto isso que você não se programou. Então, essa pressão é gigantesca. Espero que esses jovens aí que não conseguiram não desistam. É um pedido assim que eu faço ao universo, para que eles acumulem forças e entendam que é uma possibilidade de se reorganizar, de se compreender. Encontrem outras portas de entrada, né? E mais, já é sinal, se a pessoa perdeu aquele minuto, que ela cruzou a linha do limite em alguma coisa na vida dela.
Ou ela não conseguiu um relacionamento legal para lhe ajudar a chegar na hora certa, ou ela não tá equilibrando o sono dela, ou ela não tá tendo uma boa rotina de estudos porque ela ficou estudando até mais tarde, ou e aí ela já está exausta, e aí ela abre, como o caso do menino que abriu o arquivo errado e foi para o lugar do ano passado do Enem, não desse ano. Enfim, então, o excesso de pressão te faz fazer bobagem. Você não conseguir criar condições de se reorganizar, de criar um enfrentamento saudável, vai te fazer escorregar nessas bobices que vão gerar muito desgaste na vida. É exatamente o que tu estava falando, né? O estresse, ele tira a tua capacidade de pensar, tira a tua cognição. E aí o custo vem nisso. Vem você cair num golpe, por exemplo. Me lembro uma vez que eu estava super estressada, eu acho que foi ano passado. Eu estava terminando uma etapa de avaliações e de muitos treinamentos. Era por essa época até, eu me lembro. E eu estava clicando porque a gente estava já querendo ficar num final de semana num hotel para relaxar, para poder se sentir menos estressada, né? E daí eu me lembro que eu tinha pedido num hotel que a gente gostou desse local em Gramado, para quando tivesse um quarto para 3 pessoas, que nos avisasse que a gente gostaria de levar a filha. Pois bem, daí me mandam uma página que era um clone, na verdade era uma letra diferente, depois que eu fui ver. Mandou que sim, já tinha esses 3 lugares e que estavam com uma reserva, inclusive com uma promoção, tipo assim, paga um dia, leva 2, alguma coisa aqui. Tipo. E eu não cliquei, isso que foi o mais maluco, porque eu sempre soube que a gente não clica em link em lugar nenhum. Ele me pediu para mandar um print de tela. Pronto. Para confirmar o meu celular, não sei o quê. Eu sei lá o que ele conseguiu pegar. Ele pegou a tua imagem. Ou o meu código. Não, ele pegou a tua imagem. Ele manipulou a tua câmera e pegou a tua imagem. Eu só sei que a criatura entrou no meu Instagram, começou a pedir pix pros amigos. Gente, a gente nunca pede pix pros amigos, tá? Se por acaso alguém um dia cair na... E impressionante, assim. E foi um movimento porque eu estava cansada e eu estava tucanada, como a gente diz aqui, com 500 decisões pequenas para fazer, e eu fiz uma bobagem dessa. Sim. Então, o custo do estresse é muito grande, Sim. né? Mesmo que você não vá a burnout, você permanecer muito tempo nessa zona de esgotamento. Aí tem uma diferença que só para a gente poder chegar nos livros. Que era da ansiedade. Entre ansiedade e burnout, né? Inclusive, até que tem uma matéria aqui da Você Abriu S.A., depois eu mando para as gurias poderem colocar aqui porque eu achei bem legal essa matéria. E ela faz um tempinho já, ela é metade do ano passado, né? Mas ela era para diferenciar estresse, ansiedade, burnout e depressão, né? Então, essa matéria achei bacana que já traz todos eles. Então, pra gente... Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros. Exatamente, se a gente escapa de um, né? Como é que entra no outro? Quando vier uma nova ninhada de gatos, a gente pode usar esses nomes, né? Os gatinhos. Exatamente, né? Que aí cada um já é um antídoto. Cada um é de um jeito, né? Coitado dos gatos, mano. Não, mas aí fica um antídoto, fica uma brincadeira pra gente se lembrar de nunca cair nessa. Nunca dê. E aí, assim, então a ansiedade. A ansiedade é uma coisa normal, todo corpo pode ter ansiedade, tá? E tem gente que vai chamar a ansiedade de estado emocional, tem gente que vai entender a ansiedade como uma emoção. Me lembrei que o Plutchik, que é um autor que a gente cita muito nos nossos treinamentos, ele via a ansiedade como uma emoção básica, então ele entendia que ela tinha uma relação clara com a nossa adaptabilidade ao ambiente, tanto que ele identificava que ela podia estar presente, inclusive, em bichinhos, né, a mamíferos e animais domésticos. Era no eixo de emoções com relação ao futuro, né? Ou você vai ficar ansioso, ou você vai ficar tranquilo, relaxado e distraído. Né? E a ansiedade, para o Plutchik, ela começa como um centro de interesse, uma percepção de interesse, então ele faz uma escala de intensidade, né? E ela pode se transformar nessa antecipação. Tanto que tem algumas escalas que vão traduzir como antecipação a ansiedade do Plutchik. Então, a ansiedade é todo um tema. Se a gente pegar dentro da psiquiatria, a gente vai ter os transtornos ansiosos. Então, são coisas associadas à ansiedade. A gente fez um episódio aqui que foi muito divertido. Qual é a sua ansiedade? Se você quiser ir assistir mais um.
E a gente ainda vai falar muito de ansiedade, porque ela é uma condição da nossa vida moderna, né? Ele começa com uma leve curiosidade, que pode se tornar uma ansiedade, uma antecipação, e pode evoluir para um estado de vigília, que eu brinco que é o estado suricato, né? Aquele bichinho que fica assim... Socorro, né? O que eu faço primeiro? Tá claro que eu vou. Então, a ansiedade é esse monte de coisa possível. A gente também, às vezes, traduz ela como preocupação. Então, ela é normal com relação a essa coisa que vai logo acontecer e que é importante para mim. Se eu, por exemplo, estou aguardando o resultado de uma prova, eu vou ficar ansiosa, é natural. Se eu estou, se não pensarmos só direto num evento antecipatório, mas, digamos, eu estou numa situação de família e eu estou percebendo que vai acontecer uma coisa ali que eu não vou conseguir lidar. O tal daquela janta com um cheirinho de tensão no ar. Eu vou ficar ansiosa antes, eu vou ficar ansiosa depois, eu posso ter dificuldade de lidar com o emocional que está acontecendo ali, né? Então, a ansiedade é uma condição normal. Quando ela se torna excessiva, quando ela se transforma até mesmo numa obsessão, aí é que vem o toque, o obsessivo compulsivo, quando ela vai se tornar um jeito de pensar sobre o qual eu não consigo domínio e que eu tenho medo de pensar a respeito, inclusive, aí agora ela ficou mais grave, né? Então eu já comecei a ficar obcecada com aquilo. E escapa um pouquinho dessa coisa da pressão. Eu acho que, não sei, vamos ver, agora eu tô jogando uma coisa que me veio agora na cabeça, tá, Má? Mas eu tenho a impressão que estar estressado é um passo diferente de estar ansioso. Porque quando a gente está nessa coisa da pressão, você fica mais confuso do que quando você está ansioso. A ansiedade geralmente tem um núcleo sobre o qual a tua mente está orbitando. Então, tu tá ali, eu pelo menos comparo com a minha ansiedade. Ela acaba tendo, embora sejam muitas possibilidades na tua cabeça, você tem mais ou menos um núcleo central, um tema que tu tá guardando uma resposta, um assunto que tá te ocupando ali, uma preocupação, tanto que ela se aproxima da preocupação. Quando você tá sob pressão, eu penso exatamente nesses meninos aí que perderam o Enem, é uma coisa mais difusa, é uma coisa que é um estado, parece que de perturbação já. Os antigos diziam, fulano estava perturbado, né? Porque você já não consegue mais raciocinar sobre absolutamente nada, não chega a ponto de conseguir se preocupar, sabe? Então, quando a gente fala assim, essa pressão de final de ano, eu acho que já extrapola o estado ansioso. Não sei o que tu pensa. Eu vejo a ansiedade como aquele estado que não sei o que vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Então há ainda uma expectativa, uma esperança de luz no fim do túnel. E a ansiedade, ela se assemelha ao burnout do ponto de vista de roubar a tua capacidade de concentração. Mas como é que ela rouba? Ela leva a uma fuga. Então a pessoa que ela está ansiosa, ela desfoca, né? Ela vai para um limbo, né? Ela fica entretida, ela procrastina, né? Ela foge de pensar. Agora, o estresse, o leite está derramado. Né? Quando chegou no estresse, já assim, ó, não tem a menor dúvida que vai dar errado, já deu. Exatamente. Essa é a diferença da ansiedade. E eu quero pegar bem essa parte do julgamento que a gente pode ter sobre a ansiedade, e eu indico aqui esse livro do Alexandre Coimbra Amaral. A gente indica tudo que é livro do Alexandre Coimbra Amaral, porque ele tem uma capacidade de escrita assim incrível. Ele vai derramando as palavras no texto, né? Então, aqui nessa primeira parte que eu tô lendo, tá? No capítulo 2 já, a ansiedade é uma emoção, muitas vezes julgada pelos outros. Então, ele vai dizer que ela é uma emoção, tá? E logo em seguida ele comenta aqui o seguinte, ó. Quando ela chega, né? Ela é uma emoção, e quando ela chega chegando. Não tem negociação. Não dá para dizer para ansiedade, dá para você não aparecer agora, porque eu tenho que ter tranquilidade?